Jornada de trabalho 12 por 36 e questões de saúde e segurança no trabalho, um oferecimento do Ceres de Cubatão. O que significa jornada de trabalho estendida? A jornada de trabalho padrão é de 44 horas semanais de 8 horas diárias. Entretanto, é possível a opção pelo trabalhador, o trabalho em jornada de 12 por 36, o que significa que o trabalhador exerce atividades por 12 horas e descansa 36 horas. Em geral, quais são algumas vantagens e desvantagens de jornadas de trabalho prolongadas? Os horários de trabalho são importantes tanto para a organização quanto para o trabalhador. Afetam a saúde, a segurança e a vida familiar e social do trabalhador. Muitas organizações hospitalares, industriais, de transporte, de mineração e de escritórios utilizam a jornada de trabalho estendida. A decisão de estabelecer turnos de trabalho mais longos, até 12 horas, não deve ser tomada de facilmente. A seguir estão exemplos dos prós e contras deste problema. Vantagens: mais dias de folga, mais tempo para a família e lazer, mais dias de descanso para se recuperar do cansaço, absentismo reduzido, redução do tempo de deslocamento. Desvantagens: menos dias de folga consecutivos. Os trabalhadores perdem o contato com suas rotinas. Longo tempo de viagem após um longo dia de trabalho pode aumentar a fadiga. A fadiga pode levar a um declínio na segurança e no estado de alerta. Os trabalhadores precisam de mais pausas. O que devo saber sobre fadiga? A fadiga é uma mensagem para o corpo descansar. Não é um problema se a pessoa puder ir descansar. No entanto, se o descanso não for possível, a fadiga pode aumentar até se tornar angustiante e eventualmente insuportável. Os sintomas de fadiga variam e dependem da pessoa e do seu grau de fadiga ou privação de sono. Alguns exemplos incluem cansaço, sonolência, irritabilidade, alerta, concentração e memória reduzidos, falta de motivação, maior suscetibilidade a doenças, depressão, dor de cabeça, vertigem, perda de apetite e problemas digestivos. Muitas condições podem levar à fadiga. Por exemplo, a fadiga resultante de longas horas de trabalho e de um menor intervalo de tempo entre turnos de trabalho é uma preocupação importante para a saúde e segurança dos trabalhadores em dias de trabalho prolongados. Alguns pesquisadores relatam que em muitos casos a jornada de trabalho prolongada é mais cansativa do que a jornada de 8 horas. Argumentam que os trabalhadores estarão demasiado cansados ao final de 10 ou 12 horas e podem pôr em risco o seu próprio bem-estar e também a segurança de outras pessoas no trabalho. Outros relatam que a jornada de trabalho de 8 horas é cansativa, principalmente quando muitos turnos consecutivos devem ser trabalhados com poucos dias de folga consecutivos. A vantagem de horários de trabalho estendidos adequadamente projetados em relação aos horários de 8 horas por dia é que são necessários menos turnos consecutivos e períodos mais longos de folga entre as semanas de trabalho permitem um melhor descanso. O tempo de folga mais longo pode compensar dias de trabalho mais longos, se o trabalhador mantiver padrões de sono saudáveis e regulares. Outra preocupação com a jornada ampliada é que durante a semana de trabalho o trabalhador só pode fazer seu trabalho, comer e dormir. Esta falta de tempo livre cria dois problemas. Primeiro, a maioria dos trabalhadores precisa de um certo tempo para relaxar depois do trabalho e antes de dormir. Quando faltam apenas 12 ou 14 horas entre os turnos, esse tempo é reduzido. Em segundo lugar, os trabalhadores com outros tipos de responsabilidades, como cuidar dos filhos, podem considerar o dia de trabalho prolongado cansativo porque ainda têm tarefas a fazer quando regressam do trabalho. Muitos fatores do local de trabalho impõem exigências físicas e mentais aos trabalhadores que afetam a saúde, o humor, o desempenho, a segurança e a fadiga. Exemplos de tais fatores são a concepção do trabalho, a iluminação, a qualidade do ar e os postos de trabalho. Reduzir qualquer fonte de fadiga ajuda os trabalhadores a lidar com todas as exigências do seu trabalho, incluindo o horário de trabalho.
Por exemplo, uma ferramenta bem concebida, uma pausa extra para descanso ou uma cadeira melhor podem ajudar a reduzir as exigências globais de um determinado trabalho. Quais são as questões que envolvem a vida social? A principal vantagem da jornada de trabalho estendida é que ela oferece mais dias de folga consecutivos do que a maioria dos outros tipos de programação. Essa programação permite mais dias livres para a família e outras atividades. Porém, a desvantagem é que as longas jornadas não permitem muito tempo livre nos dias úteis. Longas horas de trabalho também podem afetar a vida familiar e social. Se a vantagem de períodos de folga mais longos supera a desvantagem de pouco tempo de folga nos dias úteis, ou vice-versa, não está claro e pode depender de cada indivíduo. Parece que o fator importante para a capacidade de adaptação a uma jornada de trabalho prolongada está relacionado a características como idade, estado civil, status parental, hobbies e interesses pessoais. Os trabalhadores que têm grandes responsabilidades fora do trabalho podem ter mais dificuldade com demandas conflitantes de tempo em dias de trabalho prolongados, especialmente na jornada de 12 horas. Por outro lado, outros podem aproveitar o tempo livre mais longo e a oportunidade para atividades sociais e de lazer. O tempo gasto nas viagens de ida e volta para o trabalho é frequentemente visto pelos trabalhadores como tempo perdido. A jornada de trabalho ampliada significa menos deslocamentos, portanto, menos desperdício de tempo e menos custos. Quais são as questões relacionadas à segurança? Uma questão frequentemente levantada é o efeito da fadiga nas taxas de incidentes e lesões no local de trabalho. A preocupação é que o aumento da fadiga contribua para incidentes. Segundo estudiosos, a fadiga afeta as pessoas de maneira diferente, mas pode aumentar a exposição do trabalhador ao risco reduzindo o funcionamento mental e físico, prejudicando o julgamento e a concentração, diminuindo a motivação, retardando o tempo de reação e aumentando o comportamento de risco. Quais são as questões relacionadas à exposição a perigos físicos e químicos? A exposição a perigos físicos e químicos é sempre uma preocupação de saúde e segurança. Quando a jornada de trabalho é prolongada, a quantidade de exposição precisa ser reavaliada para garantir que os níveis aceitáveis não sejam excedidos. As áreas de particular preocupação são as exposições a produtos químicos, ruído, vibração, radiação e temperaturas extremas. Qualquer método para determinar os níveis de exposição durante um dia de trabalho prolongado deve ser utilizado com cautela e sob supervisão. Pode ser necessário aconselhamento especializado para determinar exposições e controles aceitáveis para um dia de trabalho prolongado. O uso adequado e eficiente de equipamentos de proteção individual durante uma jornada de trabalho prolongada também deve ser considerado. Por exemplo, protetores auditivos desconfortáveis não podem oferecer proteção se os trabalhadores os acharem desconfortáveis e não os usarem quando deveriam. O conforto durante todo o turno de trabalho é importante para o uso. Quais são as questões que envolvem a exposição a riscos ergonômicos? Riscos ergonômicos, como trabalho repetitivo ou trabalho em uma postura sustentada ou inadequada, aumentam o risco de desenvolver lesões musculoesqueléticas. A exposição repetida ou prolongada a esses perigos causa fadiga no corpo e danos aos músculos. Se o corpo não tiver descanso suficiente, então o corpo, especificamente os músculos, não poderá se reparar. Músculos danificados podem causar lesões através de um efeito de carga cumulativa ou de um efeito de carga de pico único. Ao conceber horários de trabalho diários alargados, é importante ter em conta pausas para descanso e tarefas alternativas que utilizem grupos musculares opostos para diminuir a probabilidade de sofrer uma doença musculoesquelética. Que tipos de empregos são adequados para uma jornada de trabalho prolongada? Talvez a decisão mais difícil com a jornada de trabalho estendida seja qual tipo de trabalho é adequado para esse horário. Não há uma resposta fácil. Na maioria dos casos, seria benéfico ter um período experimental no local de trabalho para monitorizar os aspectos de saúde e segurança de determinados empregos e determinar o nível de aceitação dos trabalhadores. O esforço físico e psicológico exigido por um trabalho, as condições ambientais, como temperatura e vibração, e as características do trabalho,
como o tédio e o trabalho repetitivo, contribuem para a aceitabilidade da jornada de trabalho prolongada. Com estes pontos em mente, algumas afirmações gerais podem ser feitas. A escassa informação disponível mostra que empregos que não exijam um elevado grau de esforço físico ou que tenham períodos naturais de descanso podem ser mais adequados para a jornada de trabalho prolongada. Por exemplo, um maquinista que tenha um tempo de ciclo entre configurações que permita atenção reduzida enquanto a máquina está funcionando provavelmente poderá trabalhar mais por um dia. Por outro lado, um operador de entrada de dados que deve inserir dados continuamente enquanto está sentado em uma posição e concentrado por longos períodos acharia o dia de trabalho prolongado mais difícil. Pessoas cujo trabalho envolve atividades criativas podem se beneficiar desse tipo de programação, pois permite trabalhar intensamente nos projetos, e, ao mesmo tempo, proporcionar mais tempo para descanso. Os trabalhadores com turnos rotativos de 8 horas podem preferir a jornada de trabalho prolongada porque exige menos turnos noturnos consecutivos e permite mais tempo de recuperação. Apesar dos estudos inconclusivos e das respostas contraditórias dos trabalhadores sobre a duração mais adequada dos turnos de trabalho, é provavelmente justo dizer que os trabalhos físicos pesados ou os trabalhos que exigem atenção sustentada ao longo do dia de trabalho não se prestam bem a horários de trabalho prolongados. Empregos mais adequados seriam aqueles que exigem apenas trabalho leve ou intermitente. Quais são algumas diretrizes para usar um dia de trabalho prolongado? Algumas diretrizes a serem consideradas ao decidir se deve iniciar ou continuar usando uma programação de jornada de trabalho estendida são: consulte os trabalhadores sobre o seu desejo de alterar o horário de trabalho e, especificamente, de prolongar a jornada de trabalho. Considere as exigências físicas dos trabalhos, os riscos ocupacionais, como a exposição a produtos químicos ou ao ruído, e os aspectos da concepção do trabalho, como os horários de descanso. Mudanças no ambiente ou no design do trabalho podem, às vezes, tornar um dia de trabalho prolongado mais aceitável. Considere as demandas mentais e emocionais do trabalho. Trabalhos que exigem atenção constante ou esforço mental intenso podem ser menos aceitáveis para uma jornada de trabalho prolongada. Use pausas adicionais para descanso ou variação de tarefas de trabalho para ajudar a diminuir o estresse do longo dia de trabalho. Considere os trabalhadores e as outras demandas de seu tempo. Pessoas que têm outras responsabilidades significativas todos os dias podem necessitar de apoio adicional, como creches. As demandas sazonais também podem ter que ser consideradas. Caso seja tomada a decisão de tentar a jornada ampliada, estabeleça um período experimental. Introduza gradualmente a jornada de trabalho estendida em pequenos grupos para permitir maior flexibilidade e melhor análise da situação. Avalie o sucesso do novo cronograma fazendo o seguinte: monitorar a saúde e a segurança. Procure quaisquer alterações nas taxas de acidentes, nos níveis de saúde e principalmente na fadiga. Procure quaisquer mudanças nas taxas de absenteísmo. Embora as ausências nem sempre sejam uma boa medida de saúde ou problemas de saúde, um aumento pode sugerir um problema. Por outro lado, uma diminuição pode mostrar que a jornada de trabalho ampliada foi bem-sucedida. Pergunte as reações dos trabalhadores e ouça os seus comentários para saber até que ponto estão satisfeitos com o prolongamento do dia de trabalho e até que ponto aceitaram e se adaptaram. Isso é tudo por enquanto, pessoal. Até o próximo vídeo. Fonte de conteúdo: Canadian Center for Occupational Health and Safety.